45, 4 e 20, confirma aperto verde. Lucas vereador, eu vou votar no presidente BHC. Qual é a Florianópolis que você quer para o amanhã? Para o amanhã não muito longe, um pouco curto, para daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos, assim, eu tenho uma visão de curto prazo, tá? Que é a criação de bancos comunitários. Isso é uma coisa que, na própria metodologia deles, eles conseguem abrir bancos comunitários em lixões em 6 meses. Tá? Então, é algo muito rápido que dá para fazer já imediatamente para dar uma perspectiva financeira para a população, né? De formação de poupança de longo prazo. Né? No médio prazo, eu proponho a criação de um fundo para a sustentabilidade de Florianópolis, tá? Que eu chamo de Fundo Soberano para a Sustentabilidade de Florianópolis. Esse fundo ele surgiu quando eu trabalhava de gerente da fazenda no município. Eu recebi a missão de pegar todos os gargalos maiores da cidade, de localizar todos os maiores problemas e propor uma solução que não envolvesse dinheiro público. Isso porque, na época, a prefeitura ela tinha um orçamento de 1,8 bilhão e desse dinheiro 60%, um pouco mais, estava comprometido com o pagamento de cargos e salários. Tá? Eles fazem uma manobra lá para conseguir baixar de 60%, porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe que se gaste mais que isso. Mas no fundo é isso, em torno de 60%. Os 40% que sobra são recursos vinculados, que vão para 20 fundos diferentes, que são fundos meramente patrimoniais. Fundo da saúde, fundo da segurança pública, fundo da educação, que são fundos que recebem assim, tipo, 200 milhões e no dia seguinte não tem mais nada. Eles recebem só para gastar. É uma operação burra isso aí, sabe? Porque você está mexendo com um volume financeiro muito grande, que uma mínima aplicação daria um retorno. A prefeitura não faz isso, porque não tem uma visão empreendedora com os recursos, ela pega e gasta. Tá? E gasta mal, porque como esses recursos estão vinculados, sempre falta dinheiro, a necessidade é sempre maior. Então, os grandes problemas da cidade, a prefeitura, por ela, nunca vai resolver. Que, por exemplo, quais seriam? Despoluição dos balneários, sim, da beira-mar, com certeza, dos rios. Aliás, nunca houve nenhum movimento sequer nesse sentido até mais ou menos, não. A mim chegou uma época a dizer que ele ia tomar banho na beira-mar, né? Entre falar e fazer, há uma longa... Há uns 10 milhões, mais ou menos, de diferença. Exatamente. Eu concordo contigo. Acho que outro problema sério, que eu também nunca vi nenhum movimento nesse sentido, a não ser construção de elevados, é a mobilidade urbana. Total. Quer dizer, a questão do transporte marítimo é mais ou menos como as marinas, é mais ou menos como a despoluição das praias. Sim. É uma utopia nessa cidade. Nunca saiu do papel. Tem solução? Tem como? Será que a Florianópolis consegue dar um passo à frente nesse sentido? Eu acho que assim, as soluções elas vão ocorrer porque chega uma hora que o conflito social fica muito intenso e aí não tem jeito, você tem que dar uma solução. É péssimo que isso aconteça, mas o trânsito ele tá tão afogado que uma hora você vai lá e tem que furar o morro e fazer um túnel. Não tem jeito, a pressão é tão grande que você tem que fazer um elevado. Tá? Só que as soluções elas acontecem mais pela pressão do que pelo planejamento. Era isso que teria que mudar. Mas para mudar isso você teria que mudar toda a forma de eleição, porque nenhum prefeito pensa em 30 anos, 50 anos, ele pensa em 4 anos. É o tempo que eles vão ficar. E às vezes nem em 4. E, por exemplo, o problema do saneamento básico, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas Santa Catarina é o segundo pior estado em saneamento básico do Brasil. Só perde para Paraíba. Então, que a gente paga a taxa de esgoto. Pois é. Essas soluções, por exemplo, despoluição da beira-mar, não é um negócio que tecnicamente tenha dificuldade. Assim, é relativamente fácil de fazer isso. Precisa ter o trabalho de saneamento, precisa ter um trabalho moderno
de instalação de centrais, né? Tem como fazer. Vários lugares no mundo despoluíram suas águas com metodologias razoavelmente simples. A Holanda, por exemplo, Amsterdã, canais assim, os canais eram todos poluídos, né? O que eles fizeram? Tiraram toda a água, rasparam, botaram metrô, cobriram de terra, botaram água limpa. Então as pessoas se movem, né, por stand-up paddle. Eles vão trabalhar pelo canal, né? E aqui em Florianópolis, né, as empresas elas se juntam num esforço técnico para mostrar que o transporte marítimo é inviável, né? Pô, se fosse inviável, os portugueses não teriam chegado aqui, né? É falta de vontade de resolver pequenas coisas do dia a dia do cidadão, sabe? É como se isso não fosse importante, como se você ficar 2 horas por dia para ir até o Campeche, ali no Trevo da Seta, parado, não fosse importante, não tivesse importância. A gente que mora no Estreito, se você ficar 1 hora para atravessar a ponte no horário das 6 horas, isso não fosse importante. Sim. Eu sinto um pouco esse descaso do poder público com as pequenas coisas da cidade, que seria uma outra cidade. Então, eu acho legal a tua visão, eu concordo com ela também. Eu acho que é possível você ter uma atenção na microeconomia que permita que você tenha uma otimização do aparelho. Sim, porque na verdade não é o elevado, é o número de carros. Também, mas eu acho que tem que ter soluções estruturais também, né? Por exemplo, no caso do transporte mesmo, eu acho que uma coisa urgente que precisa acontecer é ter pontes, tanto no norte quanto no sul da ilha. Tá? Isso aí é uma coisa, na metodologia atual, é uma coisa muito custosa. Se fosse construir mais uma Colombo Salles, né, você poderia esperar mais alguns escândalos e o problema é que demoraria um tempão, né? Só que hoje você tem tecnologias, por exemplo, de pontes flutuantes, né, que você poderia chegar lá e né? Só que o preço para pagar isso aí, o Estado não tem. Então, eu propus a criação de fundos de investimento em direitos creditórios, que é uma metodologia que a prefeitura ela pode entrar com o espaço, com o projeto e com a assessoria, enquanto que abre caminho para a iniciativa privada entrar com recursos e para a própria população organizada entrar com recursos. Vou te dar um exemplo da Beira-Mar, porque a gente começou falando disso, eu queria concluir isso. Por exemplo, se você cria um fundo endowments, que são fundos de rendas perpétuas, né? Se você cria um fundo para que todas as pessoas que estão envolvidas na beira-mar com comércio ou com moradia, que seriam beneficiados com a despoluição da beira-mar, pudessem fazer pequenas contribuições fracionárias, que somando as contribuições de todos seriam um volume grande, e esse dinheiro fosse investido e os lucros mensais fossem revertidos em ações de saneamento e de despoluição, que seriam votados pelas pessoas que contribuíram, você teria uma perspectiva, por exemplo, de em 50 anos resolver o problema. Mas isso já não é feito com o IPTU? Não, isso não é feito com o IPTU. O IPTU ele cai no caixa geral da prefeitura e a prefeitura daí decide o que vai fazer com esse caixa geral. Você não opina sobre isso. Mas se você fosse morador da Beira-Mar e tivesse um fundo desse tipo, daí você decidiria, primeiro, em que vai ser investido e depois quais vão ser as ações que vão ser feitas com os lucros das operações. Isso é importante porque esse fundo é perpétuo. Ele nunca se destrói como esses fundos meramente patrimoniais que eu falei, os 19 que tem a prefeitura, que entra o dinheiro e gasta. Não, entra o dinheiro, investe, o lucro, uma parte fica para aumentar, porque todo mês ele tem que estar crescendo para se tornar sustentável, né? E a outra parte é usada em ações. Um fundo como esse, por exemplo, a Noruega fez. A Noruega tem o maior fundo soberano de tipo endowments, o nome é endowments, né? De tipo endowments do mundo, que todos os royalties do petróleo eles botam nesse fundo e os lucros das operações mensais eles distribuem nas contas de todos os moradores. Então, eu acho que é o seguinte, o poder público e a política não têm condições de resolver os grandes problemas da sociedade. Ou a sociedade civil, ela começa a se organizar para constituir os seus fundos e ela tomar o poder
Porque isso é uma tomada de poder. Porque hoje, além da prefeitura não poder, não ter dinheiro e não fazer nada para melhorar a beira-mar, também ela proíbe que qualquer um vá lá fazer alguma coisa. Ela tem o monopólio da desgraça. Exatamente, concordo plenamente. Então, eu vejo que é preciso mudar a natureza do processo, a filosofia do processo. É plenamente possível isso, a tecnologia não tem nenhuma dificuldade. Tem empresa com 100 milhões de acionistas e os acionistas estão acompanhando e tomando decisão. Os acionistas levam a sério, é o dinheiro deles. Eles não estão de brincadeira. E por que numa prefeitura não dá para fazer isso? Então, eu acho que é muito difícil de aprovar como lei, porque todo mundo está defendendo seus interesses, mas eu acho que a minha estratégia é liderar pelo exemplo, nesse caso, né? Eu vou botar a câmera no meu gabinete. Eu vou fazer questão que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, quem são as pessoas que eu estou me reunindo, quais são os projetos que eu estou desenvolvendo dia a dia, e vou lançar isso na internet 24 horas. Vou lançar uma plataforma em que as pessoas, elas mesmas, vão poder entrar, reunir grupos de afinidades, propor projetos de lei ou retirada de supressão de leis, e dentro dessa plataforma, todas as questões que forem votadas na Câmara, antes vai acontecer uma votação na minha plataforma e eu vou me centralizar por ela. Dentro dos princípios de liberdade política, econômica e individual, eu vou me centralizar por ela, porque o que eu quero mostrar? Que não é preciso mais vereador. É a anticampanha, é o anti-vereador, o antipolítico, né? Quero mostrar para as pessoas que não precisa mais ter vereador, que é possível que as próprias pessoas reservem 1 hora, meia hora do seu dia para legislar sobre a cidade. Mas você é candidato a vereador. Sou candidato a vereador. Seria um contrassenso isso? Eu acho que não, porque eu sou candidato a vereador não para me locupletar, não para eu ganhar dinheiro nem para eu ficar rico, mas porque eu quero o melhor para a cidade. E eu não acho que o melhor para a cidade seja ter vereador, ter esse modelo de legislação. E nacionalmente não acho que seja mais necessário ter Senado, por exemplo. Não vejo necessidade política nenhuma. Então, ou as tecnologias elas entram dentro da política, ou a política vai acabar com as tecnologias, como está acontecendo em outros lugares, né? Coreia, China, em que você trava o avanço do processo das forças produtivas porque elas são um empecilho para o cara roubar, para o cara fazer maracutaia, né? Então, a minha disposição é essa. Eu tenho certeza que fazendo uma plataforma como essa, eu vou levar no meu gabinete todo dia as melhores pessoas para falar sobre urbanidade, para falar sobre desenvolvimento, transporte marítimo. Vou trazer os melhores profissionais da cidade para falar o que eles pensam, para dizer para onde tem que caminhar. E tenho certeza que a partir desse exemplo, outras pessoas vão se levantar e colocar isso como bandeira também, e tenho certeza que vai crescer muito, né? Vai crescer muito e vai permitir que mais cedo ou mais tarde a gente possa ter uma reforma política que inclua as tecnologias dentro do processo de legislação e tomada de decisão na sociedade. Você quer perguntar uma? Tu não te sente assim, tipo um solitário, um sonhador demais? Eu sei que eu estou à frente do meu tempo, né? Mas também sempre um passo, nunca dois. Senão você não consegue esticar a mão e pegar quem está lá, né? Acho que um passo à frente é importante, sabe? Não vejo que eu esteja falando nada de muito absurdo, né? Claro que em geral, quando você está falando de ideias novas, tecnologias, né, sempre tem alguém que vai pensar assim, mas o povão não sabe nem ler e escrever direito, você está falando disso, né? O que precisa perceber é que essas tecnologias elas estão entrando, elas estão acontecendo e estão se massificando. E quem acha que o povão é burro está ficando para trás. Por exemplo, lá no Banco Palmas, na periferia mais pobre de Fortaleza, os caras estão utilizando uma moeda local que funciona no celular. Porque o MIT, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, eles fizeram uma parceria e forneceram esse método de ter uma moeda virtual no celular, que nem precisa de internet. Eu posso fazer pagamentos para você transferindo, você para mim,
sabe? E eles sacaram o seguinte: se você quer combater a pobreza, você tem que usar o celular, porque todo mundo tem celular. As pessoas são pobres, mas têm celular, porque as pessoas não são burras, elas interagem com a tecnologia e elas aprendem como fazer, né? Então, o próprio ensino de história no Brasil tem uma ideia assim muito equivocada, né, de que a riqueza está no centro das conurbações urbanas, né? No Brasil, a riqueza sempre esteve no interior, fugindo do governo, fugindo do controle, né? E isso é uma coisa que está vindo muito à tona agora, principalmente pelo livro do Jorge Caldeira, O Banqueiro do Sertão, que conta a história do primeiro banqueiro do Brasil, o Guilherme Pompeu de Almeida, que no interior de São Paulo, fazendo trocas com os índios, construiu um castelo e um banco e uma riqueza maior do que a do rei de Portugal. E até ontem a gente não sabia disso. A gente pensava que rica era a Bahia, que estava recebendo algum dinheiro da coroa portuguesa. E não, era São Paulo. É por isso que eu estudo as populações empobrecidas, porque uma coisa que eu verifico assim na economia é que uma população muito empobrecida, 200 anos depois ela vai ser a mais rica. Porque a dureza e os problemas fortalecem. No mesmo sentido pelo inverso, né, daquela frase que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Porque também o excesso de proteção desprotege. Lucas, para encerrar, por que as pessoas podem votar em você tranquilamente para vereador? Então, porque eu acho que eu sou uma pessoa bastante lutadora, bastante sincera, e eu não me apresento como herói ou portador das soluções para as pessoas, né? Eu tenho uma visão bastante positiva da cidade. Eu acho que com todos os problemas ainda, as pessoas conseguem formar uma sociedade progressiva, né? Acho que Florianópolis tem tudo para ter um desenvolvimento econômico de primeiro mundo mesmo. A Insígnia Floripa, Nossa Califórnia, não fui eu que criei, né? Isso aí está nas ruas, foram os surfistas, os skatistas, os artistas, o pessoal da tecnologia que, vivenciando tanto a Califórnia quanto Florianópolis, perceberam que existe uma sinergia, né? E hoje a Califórnia é o lugar mais rico do mundo, né? Sozinho seria o 5º PIB mundial, né? E baseado numa economia de liberdades, né? De turismo, de esportes radicais, de cultura, de tecnologia. Então, acho que esse é um futuro com o qual nós podemos sonhar. Eu acho que é possível dormir em Florianópolis e acordar na Califórnia, né? Basta com que a gente tenha uma visão clara de que os problemas que estão colocados aí, eles têm solução, e a solução só vai surgir da união das pessoas, né? E eu sou esse candidato, o candidato que propõe paz, amor, que propõe tolerância entre as pessoas, e acho que esse momento, no Brasil e no mundo, isso é decisivo, porque está todo mundo propondo que a sua ideia é melhor que a outra, tem que matar o outro para que as coisas funcionem. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é com paz, amor e tolerância que a gente vai desenvolver uma sociedade elevada. Então, se você concorda com esses princípios, né, você tem uma pessoa para se associar. Não precisa votar em mim. Basta que você entre nesse espírito, nessa vibração, nessa onda, me ajude a criar bancos comunitários, né? Todas as minhas propostas, elas não dependem de um vereador para que aconteça, né? Na verdade, eu estou plantando ideias para que as próprias pessoas possam fazer. Não precisa do vereador para abrir o banco comunitário, basta que as pessoas se organizem e abram. Então, minha campanha ela é honesta e sincera nesse sentido. Eu não sou o herói que vai resolver os problemas, eu estou só me oferecendo como instrumento para mobilizar e organizar as pessoas. 45, 4 e 20, confirma aperto verde. Lucas vereador, eu vou votar no presidente do THC.